Que tal aprendermos juros compostos de modo super fácil? Então, pessoal, hoje nós vamos aprender a trabalhar com juros compostos. Vamos iniciar nossa aula de matemática financeira com juros compostos. A fórmula para juros compostos é essa, bastante simples, né? É onde o montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo, né? É uma expressão matemática bastante conhecida. O M é o montante, C é o capital, I é a taxa e T é o tempo. Então a gente vai logo para a prática para aplicar, né? Para a gente aplicar aí na prática como é que a gente resolve esse tipo de problema. Observem que nós temos no primeiro problema aí um investidor, né? Aplicou 500 mil a juros compostos de 2% ao mês. Quantos reais ele terá após 5 meses de aplicação? E qual será o valor dos juros obtidos? Eu gosto de organizar primeiramente o problema para a gente depois fazer as contas. No caso, os 500 mil é o que? O capital. Então eu vou botar aqui capital igual 500 mil, né? Foi o que ele aplicou. Ok? A juros compostos de 2% ao mês. Juros, esse 2% é a taxa, não é o juro, é a taxa. Então, o juro, taxa é igual a 2% ao mês. Gente, esses 2% significa que é 2, eu vou até transformar aos poucos aqui para vocês entenderem. 2 sobre 100, que a gente coloca em taxa decimal para ficar mais fácil o cálculo. 2 sobre 100 é 0,02, né? Quantos reais ele terá após 5 meses? Então, o tempo que é dado aqui, o tempo dado no problema são 5 meses de aplicação. Então, ele está perguntando aqui quanto ele terá no final. Então, qual o montante? Né? E pergunta também qual será os juros obtidos. Então, são duas perguntas, né? O montante e os juros. Você descobrindo o montante, você chega ao juro. É muito simples, né? Então, vamos aplicar a fórmula normal. Montante é igual capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo, né? Aí a gente vai fazer a substituição. O montante vai ser o capital, que é 500 mil. 500 mil vezes 1 mais a taxa. Quanto é a taxa? 0,02. A gente coloca no formato decimal. O tempo aplicado foi 5, certo? Pessoal, eu vou fazer bem detalhado, mas vocês depois podem fazer direto, só para a gente ir analisando aqui, decompondo. 500 mil vezes 1,02, 1 mais 0,02 dá 1,02 elevado a 5. Aqui, o que é que você tem que fazer? Geralmente, problemas com juros compostos, para fazer a conta na mão, vai dar muito trabalho. Então, geralmente é permitido, pelo menos eu permito, o uso da calculadora. Porque aqui, por exemplo, você tem que pegar 1,02 e elevar a quinta potência. É o mesmo que você multiplicar 1,02 5 vezes por ele mesmo. Isso daria muito trabalho para fazer manualmente. Fazendo na calculadora 1,02 vezes 1,02 vezes 5 vezes, ou então usando a função de potência lá da calculadora, se você tiver uma calculadorazinha financeira ou científica aí, você chega ao valor de... aqui eu gosto de colocar as casas decimais que vem no cálculo para o valor sair preciso. 1,1040, vou botar os números que eu encontrei aqui na calculadora, 40, 80, 80... 3. Eu encontrei esse número enorme aí. Então aqui, ó, quando você multiplicar os 500 mil por esse número aqui, 1,1040880803, por que esse tanto de cada decimal? Para que o valor dê preciso, senão a diferença pode ser significativa aí. Eu vou fazer aqui na frente, que o espaço está pouco ali. Então, fazendo essa multiplicação, você vai chegar ao valor de 552.040 reais.
1,40, certo? Se você botar aí 1,1, você vai ver que vai dar uma diferença muito grande. Por isso que a gente geralmente não arredonda, deixa com as casas decimais. Aqui é o montante, certo? Já responde a primeira parte da pergunta. Então, ele aplicou 500 mil e vai ter lá no final 552.040, né? No final de 5 meses. Só que eu quero saber os juros. Como é que eu descubro o juro? Juro não é você pegar o montante e subtrair do capital. Então, basta pegar, ó. O juro vai ser... quanto é o montante? Esse valor, 552.040,40 menos 500 mil. Então você vai chegar ao juro de 52.040, né, reais e 40 centavos. Então esse é o valor que você ganhou de juro aí na sua aplicação do problema aí na aplicação financeira, certo? Vamos ao próximo problema. No próximo problema nós temos o seguinte: um capital de mil reais é aplicado durante 4 meses. Encontre o rendimento da aplicação no período considerado a taxa de juros simples, de 10% ao mês, e determina o rendimento da aplicação do período considerado a taxa de juros composta de 10% ao mês. Então, é para a gente ver a diferença entre o juro simples e o juro composto. Então, vamos calcular, vamos primeiro pegar as questões do problema. Nós temos o capital, que é 1.000, né? Vou botar até sem o cifrão lá. O tempo dado aí no problema foram 4 meses, né? E a taxa dada é de 10% ao mês. Como é que é 10%? 10 sobre 100, que a gente escreve 0,1, certo? Então, vamos calcular primeiro, calcular a letra A, que é o juros simples, né? Com juros simples. Vou até colocar aqui, juros simples. Epa. Com juros simples, a fórmula, como a gente viu em aulas anteriores, juros é capital vezes taxa vezes tempo, né? Assim, com juros simples. Então, basta eu pegar o capital, que é 1.000, vezes a taxa, que é 0,1, vezes o tempo, que são 4 meses, certo? Multiplicando aí 1.000 vezes 0,1 e multiplicar por 4, eu chego ao valor de quanto? 1.000 vezes 0,1 dá 100. 100 vezes 4, 400. Então, os juros aqui vai ser de 400 reais. Então, veja o juro simples, deu 400 reais, certo? Agora, eu tenho que fazer o cálculo com o juro composto. Vamos fazer com o juro composto, que é a letra B. Então, vou pegar os mesmos dados, só que a fórmula vai ser outra, né? Eu pego qual fórmula? Eu pego a fórmula do montante lá. Montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, o montante vai dar o capital, que foi 1.000, vezes 1 mais a taxa, que é 0,1. Sempre pega a taxa decimal, não esqueçam. Elevado ao tempo, que foram 4 meses. Coloca aqui. Então, aqui é uma potência, né? Então, M, o montante, vai ser 1.000 vezes 1 mais 0,1 dá 1,1, né? 1,1 elevado à quarta potência. Se você fizer a conta aí, 1,1 elevado à quarta potência, você chega ao valor, deixa eu colocar aqui, se multiplicar 1,1 4 vezes por ele mesmo, vou repetir aqui a conta, dá 1,4641. Quando eu faço essa multiplicação por 1.000 da fórmula, eu vou chegar ao valor de 1.464 centavos, né? Esse é o montante. E o juro? Quanto o juro seria o quê?
o juro, a gente sabe que juro é, como eu vi lá, capital vezes, montante menos capital, né? M menos C. Eu vi que o capital aplicado aqui foi de 1.000 menos 1.000, aliás, desculpa, o montante, deixa eu apagar aqui, vou pegar o montante primeiro. O montante é 1.400 e pouco, né? Então eu vou pegar primeiro o montante. Montante 1.464,10 menos o capital que foi 1.000. Aí eu chego a um juro de R$ 464,10. Vejam a diferença entre o juro aplicado a juro simples, que foi 400, né? E o juro aplicado a juro composto, que já deu aqui 464,10. Então dá uma diferença considerável, certo? Do juro simples para o juro composto. Por último, nós vamos calcular agora o valor dos juros compostos que será obtido na aplicação de 25.000 a 25% ao ano durante 72 meses. Então vamos lá. Nesse caso, vamos ver, o capital aqui foi 25.000, né? A taxa foi 25%. Como é que a gente faz? Bota no formato decimal, 25 sobre 100, que dá 0,25. O tempo, só que foi 25% ao ano, viu, gente? Cuidado aqui, vamos até colocar aqui, ao ano, ao ano. O tempo é dado em 72 meses. Então, olha só, quando tiver esse tipo de problema, que a taxa é anual e o tempo é mensal, você tem que transformar ou tudo para mês ou tudo para ano. Nesse caso fica mais fácil transformar para ano, né? 72 meses, para a gente transformar em ano, o que é que a gente faz? 72 dividido por... Um ano tem 12 meses, dividido por 2 vai dar 6, né? 6 vezes 12, 72 para 72 nada. Então, 72 meses dá 6 anos, não é isso? 72 meses dá 6 anos. Se você botar o 72 na conta aqui, vai dar errado, viu, gente? Cuidado aí, porque a taxa está em anos. Então a gente vai pegar a fórmula, montante é igual capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo, não é isso? Então o montante vai ser 25.000, que é dado no problema, vezes 1 mais a taxa, que é de 0,25, uma bela taxa aí, né? Elevado ao tempo, que foram 6 anos, né? Então a gente faz a continha, 25.000, eu vou fazer detalhado aqui, claro que vocês podem fazer direto depois. 1 mais 0,25 dá 1,25 elevado à sexta potência. Aqui onde está o problema que eu falo com vocês, que é a gente permite o uso da calculadora, porque demoraria muito você fazer essa conta manual, porque você teria que multiplicar 1,20, elevar 1,25 à sexta, ou seja, 1,25 multiplicado por ele mesmo 6 vezes, e aí daria um pouquinho de trabalho. Mas a gente fazendo aqui rapidinho na calculadora, você chega ao valor de 3,814. Eu vou botar as casas decimais que estão aqui na calculadora, 469,7266. Para o valor sair bem preciso, certo? Multiplicando isso vezes 25.000, você vai chegar ao valor de 9.000, vou colocar aqui 95.367 e 43 centavos.
Veja que é um belo rendimento aí, né? Só que eu quero saber os juros. Como é que eu faço para saber os juros? Eu sei que aqui é o montante, é o capital com o juro, certo? Como é que eu descubro o montante, o juro? Juro vai ser o montante menos o capital, né? Então o juro vai ser esse 95.367,43 menos os 25 mil que foi aplicado. Fazendo a conta aqui, eu vou chegar a 70 mil, só de juro aqui, ó, 70 mil. Por isso que o juro composto, quem paga juro aí alto, não aguenta pagar, né? Porque ele vira uma bola de neve. 70.367,43 é o valor só do juro, um capital aí aplicado a essa taxa exorbitante aí de 25%, né, que você não encontra em lugar nenhum. Então tá aí o problema resolvido. O juros 70.367, quer dizer, o capital triplicou aí, né, praticamente. É isso aí, até a próxima.